Meus irmãos, bom dia. Uma boa sexta-feira, né? Bom trabalho para quem tá trabalhando, para quem tá em casa, um bom dia. E vou deixar com vocês outra parábola de Cristo, né? Bora lá? Vou deixar uma parábola e vou soltar o sonho. Vou deixar uma parábola inteira para vocês. Vou sobre os mandamentos, aqui é Marcos 7, vou sobre os mandamentos, né? Vamos ver qual foi o mandamento que ele deixou para nós cumprir, né? Para ver se nós estamos fazendo, né? O que ele pediu, o que ele deixou escrito para nós fazer. Vamos ver, né? E é grande, viu? Ei, é grande. É grande. Bora lá? É Marcos 7. Glória a Deus. Marcos 7 começa no versículo 1, a parábola. Deixa eu ler aqui. Jesus e as tradições dos judeus. Meus amores, é a mesma coisa de hoje, vocês sabiam? Tradição, as mesmas coisas que os evangelhos... Não, o evangelho não, peraí. Aquelas pessoas conduzem o evangelho conforme as vontades dela, do mesmo jeito. É a mesma coisa que está escrito aqui. Só que eu estou traduzindo vocês mais abertamente, mas é a mesma coisa. Entendeu? Muito religioso, mas não cumpre o que está escrito. O que é que adianta a gente ser religioso e deixar de lado o que está escrito, né? É isso que Cristo sempre mostrou. O ministério de Cristo, ele sempre mostrou. E isso, se as pessoas não pregam o evangelho abertamente, elas não são odiadas, tem algum problema. Porque as pessoas que pregam o evangelho verdadeiramente do jeito que deve ser, pode ter certeza que elas não são bem vistas, não. Os discípulos foram bem vistos? Não, eles foram mortos por causa da palavra de Deus. Jesus, a nossa árvore, ela foi bem recebida? Não, ele foi morto por causa do evangelho. Por aí vocês tiram. Tem alguma coisa errada com o evangelho de hoje em dia. Por quê? Porque eles estão satisfazendo o ego deles, não satisfazendo a Deus, né? Então, bora lá, né? Meus amores, vocês me perdoam, mas a verdade eu tenho que dizer. Eu jamais posso ser contra uma pessoa que foi à cruz por mim para poder pregar de outra forma. Jamais. Jamais eu vou abrir a minha boca para falar de prosperidade, porque eu sei que muitas pessoas, elas são muito frágeis quando falam em prosperidade. Prosperidade nós não queremos ter aqui, nós temos que ter prosperidade lá no reino do céu. Lá que tem que estar nossos tesouros, lá que tem que estar nossa riqueza. Aqui nós só somos uma passagem, só estamos de passagem. Passaremos um tempo nessa terra e a eternidade no céu. E aí, aonde é que tu vai juntar tantos bens na terra, tu vai levar esses bens para onde tu vai? Quando tu chegar lá, tu tá pobre. Por isso que eu digo, é juntar os tesouros, mas lá no céu, né? Lá na glória. O certo é esse, né? Bora pra lá? Ó, começar a primeira. Dá licença que eu vou chamar ele, porque eu preciso dele. Eu já senti ele, mas eu preciso que ele esteja sempre por perto, porque essa parábola é enorme de grande. E eu preciso dele pra dar alguma... Quer dizer que não precisa de explicação. Vou ler do jeitinho que tá aqui, tá entendendo? Só que se tiver alguma coisa assim que não dê pra vocês entender, eu passo para a letra de hoje, entendeu? Mas nada que seja ao contrário das Santas Escrituras, tá vendo? Nadinha, entendeu? Ajuntaram-se aqueles fariseus e alguns dos escribas. Só o quê? Só peça rara, né? Que odiava a palavra de Deus pregada com a verdade. Vocês veem que Jesus sempre dizia, em verdade vos digo. Hein? O homem da verdade. Que tinha vindo de Jerusalém. Jerusalém é uma terra boa, mas é uma terra que mata os profetas. E apredeja aqueles que o Senhor envia. Todos os profetas que Deus enviava para Jerusalém, para falar com aquele povo, o povo não aceitava não. O povo é um povo rebelde, igualmente essas ovelhas que estão dentro da casa dele. Se a gente for falar de santificação dentro da igreja, elas não vão gostar. Ninguém gosta, ninguém. Primeiro começa pelos pastores, porque os pastores dizem assim, não, se for falar de santificação, o pessoal vai me deixar e eu vou ficar o quê? Sem ganhar. Entendeu? Porque muitos pastores, vocês me perdoam, muitos pastores querem segurar a ovelha, mas não querem segurar elas para ir para o reino do céu. Eles querem segurar elas só por segurar. Entendeu? Elas ficam conforme a vontade dela, bem à vontade. Por quê?
Porque para ele o importante é isso, não a alma de vocês. Vocês têm que se importar com a alma de vocês, entendeu? O evangelho tem que ser pregado conforme a vontade. Eu sei que tem pastores que o quê? Não são, comente, eu tô abrindo a boca e tô falando, tem pastores que honram e respeitam tudo que tá escrito aqui e chamar a atenção das ovelhas. Se quiserem ficar, tem que ir para o reino do céu, não para ir para me acusar, porque o certo é esse. Lá, Deus vai requerer dos pastores, todas as ovelhas, todas, aquelas que, tá certo que Cristo vai separar, né? Cristo vai separar os bodes das ovelhas, mas o que? Se teve doutrina, não se arrependeu, então vocês não são culpados. E eu já li esses versículos para vocês. Está tudo escrito nas Santas Escrituras, né? Jamais vou abrir a minha boca para falar algo que não tem nas Santas Escrituras, entendeu? Continuando. Versículo 2. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com os irmãos imporam isto por lavar os repreenderam. Aqui foi naquela passagem que Cristo fala, né, que eles reclamaram porque os discípulos não lavavam as mãos quando ia comer. A gente tem que lavar o nosso pensamento, porque é neles que vem todas as coisas malignas. Nós temos que lavar o nosso pensamento todo santo dia, com o sangue de Jesus, porque só uma vez no mês não tá adiantando para os crentes não, viu? Só uma vez no mês tá adiantando não. Nós temos que lavar todo santo dia, um pouquinho de sangue, um pinguinho. Senhor, purifica os meus pensamentos, limpa os meus olhos. Entendeu? Pronto, meus amores, é tudo que nós precisamos. E a nossa boca só sair a verdade, glória a Deus, que vem daqui, ó, do nosso pensamento, né? Continuando aqui, ó. Porque os fariseus e todos os judeus se conservando a tradição dos antigos, não comer sem lavar as mãos, muitas vezes. Glória a Deus. Continuando. Versículo 4. E quando voltando do mercado, se não se lavarem, não comiam. E muitas outras coisas a que receberam para observar como lavar os corpos, os jarros, os vasos os vasos de metal. Eu erro demais, né? Mas bora continuando. Os vasos de metal e as camas Então, assim, aquelas pessoas tinham que lavar, não era só as mãos, elas tinham que lavar o corpo, tinha que lavar, era tudo. Meus amores, mas o pecado, Cristo está dizendo aqui, relatando o que é que aquelas pessoas faziam nos antepassados delas. Mas Cristo está dizendo que nós temos que lavar a nossa mente, o nosso coração, para que nós sejamos por dentro todo purificados. Muitas pessoas não vê a gente igualmente Deus vê. Quando a gente está igual uma luz não sei falar. Quando você está igual uma luz todo brilhoso, como eu li aquela parábola da candeia, então, porque você o quê? Você está com seus pensamentos purificados. E a gente precisa de limpar o nosso pensamento, todo santo dia. E que adianta você estar todo limpo por fora, resplandecente por fora. Chega, as pessoas se admiram com você e os seus pensamentos, que é o teu corpo todinho por dentro. Os nossos pensamentos são o nosso corpo todinho por dentro. Se o nosso pensamento for treva, pode ter certeza que a nossa alma é toda treva, toda escuridão. Se o nosso pensamento for luz, for coisas boas, pode ter certeza que tu tá todo luminoso por dentro. Essa é a palavra de Deus. Glória a Deus. Ligando logo agora na hora do vídeo, vou deixar desligar, né? Continuando aqui, que eu vou ficar continuando pregando a palavra de Deus. Depois eu retorno. Ó. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas. Eles sempre interrogavam Cristo. Vocês prestaram atenção? Por que não andam os teus discípulos conforme
a tradição dos antigos. Você tá vendo? A tradição dos antigos. E hoje, meus amores, é do mesmo jeito. As religiões do mesmo jeito. Elas sempre levam a tradição dos antigos. Elas nunca vão o quê? Justamente falar com a palavra de Deus. Que o que nós temos que... Ó, é impossível, Jesus disse, é impossível nós herdar o reino do céu se nós não nascermos de novo. Como é que nós vamos herdar o reino do céu? Se nós não deixar esses pensamentos imundos para trás e colocar pensamento conforme a vontade de Deus. Entendeu? É só isso que Deus pede de nós. Se o nosso pensamento for bom, pode ter certeza que nossos olhos serão bons. E todo o nosso corpo será luminoso. Igualmente Cristo abriu a boca e falou na parábola. Vou soltar um textinho dessa parábola lá no final desse daqui, tá bom? Porque esse aqui é grande, vou continuar, não vou parar não. Depois não... Aqui é o versículo 5. Depois não andavam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos. Você está vendo? Os discípulos de Deus, eles nunca obedecem o que as pessoas impõem a ele. Eu sou uma delas. Vocês podem prestar atenção que eu estou falando com vocês. Eu sou uma dessas. A pessoa vir me impune coisa, eu não obedeço, não. Eu obedeço sim a Deus que está no céu e a Cristo, o meu Messias. Mas o homem vir me impor coisa, se eu ver que ele está de acordo com a vontade de Deus, com certeza. Mas se eu ver que ele não está seguindo as coisas que Deus tá pedindo, eu não vou, tá entendendo? Eu sempre me impunho. Os discípulos, dá para vocês ver que as pessoas que servem a Deus, elas desagradam o ser humano. Percebe? Tu que serve a Deus, tu desagrada as outras pessoas. Eu não sei porquê, só sei que desagrada, entendeu? Tudo que a gente faz já é assim, algo para incomodar elas, entendeu? Eu presto atenção nas coisas, entendeu? Continuando aqui, ó. Mas comem o pão com as mãos por lavar. As mãos por lavar. E ele respondeu, disse... Agora vai ele responder, glória a Deus. Aí chegou a parte maravilhosa. Aqui era só eles questionando Cristo, questionando Cristo. Porque as pessoas, elas gostavam de aparecer por fora. Mas por dentro, elas deveriam estar tristes, né? Horrível que Deus vê nossos pensamentos, né? Vocês verem, né? Ó, versículo 6. E ele respondeu, disse-lhe... Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Preste atenção, isso aqui é para muitos crentes. Para as pessoas que andam com a palavra de Deus, que prega e presta bem atenção. Ó. Como está escrito, olha o que foi que Cristo abriu a boca. Como, ó, repetir. Ele respondeu e disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito, este povo ora a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Cristo abriu a boca e falou tudo. Ora a Deus com a boca, com os lábios, mas os pensamentos estão longe dele. Continuando aqui, bora lá. Não, é em vão. Em vão, porém, me oram. Muitas orações, pessoas passam anos e anos orando. Elas têm não. Se os pensamentos delas não forem puros, igualmente deve ser, vai ter certeza que nunca vão ser ouvidos. Tem uma passagem nas Santas Escrituras lá no Velho Testamento. Sabe o que foi que está escrito lá no Antigo Testamento? Que Deus aborrece até os cultos, as orações, os cânticos dessas pessoas. Tá escrito. Tá escrito. Por isso que eu tenho maior medo de ir para uma igreja e eles não estão servindo a Deus. Por quê? Porque tem escrito. Se tá escrito, acontece. Se vocês duvidam, eu duvido não. Tem templo que as pessoas oram, ofertam, fazem as coisas para Deus, Deus não se agrada delas não. Por quê? Porque igualmente os fariseus e os escribas, eles faziam as coisas. Todo limpo, todo maravilhoso por fora, mas os pensamentos dele não agradavam a Deus. Porque que adianta? É melhor estar todo feio, horrível por fora e agradando ter os pensamentos que agradam a Deus? É isso que nós almejamos, entendeu? É isso que ele almeja, né? Vou continuar aqui, ó. Em vão, porém, me oram, ensinando doutrinas que são mandamento dos homens, tá vendo? É mandamento dos homens. Os homens não pregam mais a palavra de Deus abertamente, não. Tá certo que Cristo, Deus, né?
Deus deixou Jó muito rico. Davi foi um homem muito rico, milionário, né? Porque tinha ouro, né? Tinha outras coisas lá. Então, tinha o que? Tinha poder, ele tinha o que, né? Ele podia ter a mulher que ele quisesse. Então, ele era muito maravilhoso, as riquezas dele, entendeu? E aquelas riquezas dele, eu prestei atenção. Jó jamais deixou Deus para as riquezas dele. Por isso que Deus dava de tudo a ele, porque ele jamais ia deixar Deus por as riquezas. Vê que Deus tirou tudo de Jó, mas o que? Ele permaneceu. O que foi que Deus fez? Meu Deus, retribuiu tudo a ele de novo, ainda foi o dobro. Pois então, só para vocês verem, ele tinha 10, perdeu 10. Aí Deus deu mais 10, fez 20. Entendeu? Deus deu e Deus tirou, para poder o que? Testar. Se vocês amam ele pelas coisas que eles dão a vocês, porque muitas pessoas amam a Deus pelas coisas que ele nos pode oferecer. Por isso que eu não quero nada nessa terra. Eu quero alguma coisa quando eu chegar lá, né? Mas aí eu quero, né? Porque ele tiver de me abençoar aqui, ele pode me abençoar quando eu estiver lá do ladinho dele, né? Então, assim, o que eu quero aqui, meus amores, é só ter mesmo, só assim, só o bastante pra me comer. É isso que eu quero. Porque até se vocês tiverem alguma coisa na face da terra, se vocês não se prevenirem bem, vem alguém tirar a própria vida. E por causa de bens materiais. A gente vem pra cá sem nada. Quando a gente sai daqui também, a gente sai sem nada. Quando a gente nasce, é só o quê? A gente vem nu. Do mesmo jeito a gente voltará pra lá, né? Nu, sem nada, né? Então, por isso que eu digo, as pessoas gostam de, como é que chama, meu Deus? De conquistar tanto das coisas, e eu vejo que isso tudo é vaidade da gente. Tudo é vaidade. Querer andar mais bonito, tudo é vaidade. Porque nós vamos do mesmo jeito. Se nós somos feios, para falar logo assim abertamente, mas eu não acho ninguém feio, né? Se nós não tem boa aparência, eu vou falar assim pra gente dizer que é feio, né? Se a gente não tem boa aparência, no dia que a gente for pro sepulcro, a gente vai com aquela aparência que nós fomos. Deus não vai deixar essas coisas. E, meus amores, é muito engraçado as coisas de Deus. Do mesmo jeito que nós nascemos, nós iremos. Essas pessoas que fazem esse tipo de arrumação, então, elas desagradam a Deus. Porque se Deus te deixou assim, te fez dessa maneira, pode ter certeza que lá no céu, se tu não tá gostando da tua aparência, quando tu chegar lá no céu, tu vai ver pra sempre de outra forma. Porque ele é o Deus que ele pode restituir todas as coisas. E pelo que eu vi, ele arrebatando pessoas e mostrando como é que as pessoas são na vida espiritual para sempre, elas são diferentes da matéria da terra. Elas são lindas, são as lindas rosas. Eles nos faz ser uma linda rosa no reino dele. Entendeu? Lá não existe esse tipo de arrumação, não. Que as pessoas querem o quê? Isso tudo é vaidade, como tem escrito em Eclesiastes, acho que é Eclesiastes. Tudo é vaidade. E lá em Jó ainda tem mais algo que diz assim, a vaidade que nós temos vai ser o nosso fim. O que nós vamos herdar é a vaidade. E a vaidade é longe do reino do céu. Por que essas pessoas escolhem esse tipo de arrumação? Tudo que nos afasta de Deus, as pessoas almejam. Hoje em dia na face da terra. Pois eu almejo sim. Eternamente a presença dele do meu lado. Jamais desafastar, né? Jamais deixar ele ir embora, né? Bora, continuando aqui. As doutrinas. Aqui também fala o quê? As doutrinas, elas falam o quê? Elas deixam... Hoje em dia vocês podem ver que as pessoas são bem à vontade. Elas são bem à vontade dentro da casa do Senhor para fazer o que elas querem. E os pastores veem e não tá nem aí. Por quê? Porque se ele se perder, pode ter certeza que todas as ovelhas vão ser perdidas daquela casa. Só não vai se aquelas que estiver seguindo a palavra de Deus. Por isso que eu digo, eu não sigo o pastor, eu sigo o que está escrito. Eu não sigo o que ninguém me fala, não. Eu olho aqui nas outras escrituras, tá aqui, eu vou fazer. Se não tiver, jamais eu faço, entendeu? Por quê? Porque esse sempre foi o verdadeiro evangelho. Sempre foi esse o evangelho, entendeu? Continuando aqui, ó. Muitos pastores, hoje, muitos, vão sair da terra para prestar conta com Deus. E vai ser triste, vai ser triste. Por quê? Porque se vocês explicassem abertamente como é que as ovelhas devem se comportar, aí se elas não se comportarem, já é o problema delas, né? Pra onde que elas querem jogar uma de vocês. Vocês fizeram o papel de vocês. Mas eu sei que existe homens de Deus ainda
na face da terra que cumpre a palavra de Deus conforme a vontade dele, né? Mas aqui, essa palavra que eu tô falando, que tá escrita em todas as escrituras, depois eu solto pra vocês, faço um vídeo só falando sobre isso. Porque tenha pra mim passar pra vocês, entendeu? A gente jamais deve ir por doutrina do homem. Eu só sigo a doutrina que está escrita em todas as escrituras. Ela é fiel e verdadeira e jamais vou tirar algo pra me agradar. Eu tenho que colocar tudo conforme a vontade dele, pra não me agradar, pra agradar a ele, entendeu? Bora lá? Porque deixando o mandamento de Deus, tá vendo? Ó, o versículo 8. Ó, aqui embaixo as pessoas estão seguindo a doutrina dos homens hoje em dia. As irmãs tudo cheio de maquiagem dentro das igrejas, cheia de batom. E os pastores, eles não são cegos. E eles o que? Aceitam, porque não querem deixar que as pessoas vá-se embora. Eles preferem ser o que? Acusado perante a Deus no juízo, do que ele o que? Essas mesmas pessoas que ele deixa elas bem à vontade na casa de Deus, elas mesmo vão acusar ele no dia do juízo. Por que tu conhece a palavra de Deus? Tu sabia que a gente não podia fazer. Por que tu deixou? Elas vão abrir a boca e vão condenar eles. Vou repetir de novo, versículo 7. Então, e essas pessoas que fazem isso, elas vão pagar um alto preço. Só por a teimosia. Igualmente, Adão e Eva pagam um alto preço. Adão, ele não pagou um alto preço, não foi por causa de teimosia, não. Eu sempre vou defender ele. E não foi por ele ter desobedecido a Deus, não. Ele não desobedeceu, não. Ele teve pena e piedade dela e fez o quê? E ele comeu para que ela não sofresse só. Entendeu? Não foi que ele desobedeceu a Deus, não. Aqui eu já li que quem teve transgressão não foi ele, não, foi ela. Então, só a desobediência, as rosas de Cristo, elas são muito desobedientes, são teimosas. Ele chama a atenção dela e ela disse não, e pronto. Aí quando chega naquele dia, né, que ela tá perante a ele, aí Deus vai dizer assim: afastar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. E ainda é mais duro esse versículo, é porque eu só sei falar quando eu tô lendo. Ele diz assim: apartar vós de mim. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Em verdade, vós de... Não, deixa eu ler aqui. Eu vou sair daqui pra me ler, porque eu gaguejo demais pra poder soltar um versículo pra vocês. Clamar misericórdia, né? Tô com as costas doendo. Pronto, já achei, ó. Olha o que é que esse versículo diz. Eu vou voltar pra lá, tem calma, já tô terminando essa parábola. Ó. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Sabe por que essas pessoas vão escutar isso dele? Porque ele chamou a atenção delas. E elas não escutaram ele. Aí vai escutar isso que eu acabei de ler pra vocês. É Mateus 7 e o versículo, me esqueci. Versículo 23. Vou terminar aqui. Porque deixando o mandamento de Deus, retém a tradição dos homens, como o lavar dos carros e dos corpos, e fazendo muitas outras coisas semelhantes a esta, bem inválidas o mandamento de Deus. Você está vendo aí? Muitas coisas fazem, mas o que é que para fazer eles não fazem, que é cumprir os mandamentos de Deus. Aqui está bem explicado. Fazem muitas coisas, mas o principal, que é o mandamento de Deus, eles não fazem. Continuando. E dizia-lhe, bem inválido o mandamento de Deus, para guardar as vossas tradições. Você está vendo aí? Eles preferem fazer o que eles mesmos fazem com a própria vontade dele, do que eles seguir corretamente a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus que está escrito. Tá aqui, tá escrito. Eu acabei de ler para vocês, ó. E dizia-lhe, bem válidos. Não, peraí.
invale os mandamentos de Deus para guardar as vossas tradições. Porque Moisés disse: ora, ao teu pai e à tua mãe, e quem mal disse ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Esse aqui com certeza, esse aqui também tem que ser cumprido ao pé da letra, porque Moisés falou e tem que ser cumprido. Cristo também disse, ele disse assim, que o primeiro mandamento era esse, né? Não, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e os seus pais, sua família, né? Então, mas Cristo não anulou esse mandamento, não, de maneira nenhuma. Ele disse que é para fazer todos exclusivamente isso, né? Vocês sabem por que eu falo assim? Porque eu já escutei várias vezes essa parábola dele, entendeu? Vós, porém, dizeis, se um homem dizer ao pai ou à mãe aquilo que poderia aproveitar de mim, cobra isso, ofertar ao Senhor. Glória a Deus. Nada mais lhe deixai fazer por seu pai ou por sua mãe, inválido, assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Continuando, aqui tudo é Cristo falando. E mandando outra vez a multidão, disse-lhe: ouvi-me, vós todos, e compreendei nada há fora do homem que entrando nele a possa contaminar. Nada que está aqui por fora do nosso corpo pode nos contaminar. A única coisa que pode nos contaminar é os nossos pensamentos. Esses que podem nos contaminar e nos levar ao inferno, ao abismo. Continuando o versículo 19. Falta bem pouco para terminar. 19, ó. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura toda a comida. Você está vendo aí? Tudo que nós fazemos, o quê? Os nossos pensamentos, não as nossas atitudes, as nossas coisas que nós fazemos no dia a dia. É os nossos pensamentos que Deus está falando aqui. Deus está falando abertamente que o que sai do nosso pensamento, que sai pela nossa boca, que nós falamos, é isso que nos contamina, não o que nós comemos, entendeu? É muito maravilhoso que Cristo nos explica. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Você está vendo aí, ó? O que sai da nossa boca contamina o homem. Pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins. Se for coisas boas, pode ter certeza que purifica você. Se for coisa ruim, pode ter certeza que não serve, não. Porque do interior do coração do homem, quando fala do coração, ele não fala do coração que bombeia sangue, não. Ele fala do nosso pensamento. Porque antes eu entendia desse mesmo jeito. Eu pensava que era o nosso coração, mas nesse coração aqui não. Esse coração só serve para bobear sangue. Ele não serve para pensar, não. O pensamento é aqui. Quando Cristo fala nosso coração, ele fala justamente na nossa mente. E tem outros versículos que ele explica sobre isso. Explica, Meira, explica. Porque do interior do coração dos homens, eu já saltei, e dizia, o que sai do homem, isso não contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. Você está vendo aí? Os maus pensamentos. Para vocês verem como ele fala aqui do coração, dos nossos pensamentos. O coração que ele fala é os nossos pensamentos. Os adultérios, as prostituições,
os homicidas, os furtos, as alvareza. Alvareza, vocês sabem o que é isso? Alvareza é vaidade. Alvareza, porque as pessoas não querem deixar de fazer as coisas que agradam a ela para fazer as coisas que agradam a Deus, né? Também, isso também tem tudo a ver, né?